Todos, graça e paz. Uma das coisas mais importantes que uma igreja deve fazer é a oração. A oração é a forma pela qual Deus permite que a igreja se aproxime dele, no sentido de ter intimidade para pedir e agradecer pelas bênçãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela regeneração e pela santificação. Te peço que o Senhor olhe por cada pessoa para que ela seja orientada pelo Espírito Santo e que seja dada a cada uma delas a revelação do novo nascimento. É em nome de Jesus que oro a Ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo de 1 a 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo orienta Timóteo sobre o dever que a igreja tem de orar intercedendo por todos os homens e também pelas autoridades. E também apresenta a ele quais são os motivos desse dever de orar. Paulo está admoestando ou exortando no sentido de não estar fazendo um pedido que poderia ser aceito ou não aceito por Timóteo, mas no sentido de encorajá-lo a cumprir o dever de orar por todos os homens. A oração deve ser feita para as pessoas que frequentam a igreja e também para as pessoas que não frequentam a igreja. Jesus Cristo ensinou que também devemos orar pelas pessoas que nos perseguem, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E também está escrito em Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quando Paulo diz que deve ser feita oração por todas as pessoas, é no sentido de que não deve existir preconceito com relação a quem é a pessoa. Não importa sua classe social, a cor da sua pele, seu sexo, enfim, a igreja deve orar por todos. Outra coisa que Paulo está orientando, além da oração, é que sejam feitas ações de graças, ou seja, reconhecer publicamente o que Deus fez com relação às orações que anteriormente foram feitas. Paulo também orienta que devem ser feitas orações por uma classe específica de pessoas, que são os reis e os que estão em iminência. Nos dias de hoje, são as autoridades que governam o país, os estados e os municípios. Paulo também apresenta as razões pela qual a igreja deve orar pelas autoridades. E as razões são as seguintes. A primeira razão está no versículo 2: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aos homens que têm ocupado cargo nos poderes executivos, judiciários e legislativos, e que podem trazer tanto a ordem e o progresso, quanto a desordem e a decadência sobre a população, inclusive das igrejas, proibindo as mesmas de manifestarem as suas crenças. Então, Paulo exorta para que sejam feitas orações por estas autoridades, pois, como sabemos,
É Deus quem as colocou para governarem este mundo, como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Portanto, a Igreja deve orar sim pelas autoridades, para que Deus coloque homens bons e que não interfiram na vida da Igreja de Deus. A segunda razão está no versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Orar pelas autoridades é bom e aceitável por Deus, mesmo que estas autoridades não sejam boas para a sociedade. Orar pelas autoridades é bom, pois serve de testemunho para o mundo de que a Igreja não toma partido, pois a Igreja deve ser neutra politicamente. A oração da Igreja deve ser feita tanto para as autoridades de direita quanto para as autoridades de esquerda. A posição da Igreja deve ser manifestada quando a atitude destas autoridades não estiverem de acordo com a palavra de Deus. A terceira razão está nos versículos 4 e 5, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que quer que todos os homens sejam salvos, não significa que Deus quer que todos, mesmo os que insistem em viver pecando continuamente, recebam indiscriminadamente a salvação. Em outra passagem, Paulo ensina claramente que somente os que creem em Cristo receberão a salvação. Está escrito em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso também é o que Jesus ensina em João capítulo 3, do versículo 15 ao 18, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, a salvação é dada por Deus somente àqueles que ele elegeu, e uma forma de identificar estes eleitos é o fato de que eles creem no Evangelho de Cristo para a salvação. O conhecimento da verdade refere-se ao crescimento após a salvação. Deus não deseja somente nossa salvação, mas também nosso crescimento na verdade, que é a santificação, para que não sejamos mais enganados pelo pecado e por falsos mestres, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. A quarta razão está no versículo 6, parte A, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus se entregou à morte de cruz para salvar o pecador, conforme está escrito em Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sem este sacrifício de Jesus, o homem nunca alcançaria salvação. Portanto, tal sacrifício tem que ser considerado na hora da oração. E a quinta razão está nos versículos 6, parte B, e versículo 7. Testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Aqui Paulo está mostrando
que Deus quer salvar tanto judeus quanto gentios, tanto é que ele foi constituído por Deus para ser mestre entre os gentios. Para concluirmos, a oração é algo de extrema importância na vida da Igreja e que a mesma deve interceder por todas as pessoas, independente do tipo de vida que essas pessoas levem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te peço que seja dado força a todos os teus filhos para continuarem a pregar o Evangelho de Cristo, que o Espírito Santo coloque as palavras corretas nos lábios de todos os pregadores para anunciar a salvação em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oro a Ti. Amém.